Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no processo que transforma um amontoado de dados brutos em decisões realmente inteligentes. Vamos ver juntos como a análise estatística nos guia passo a passo de uma simples pergunta até uma conclusão em que a gente pode de fato confiar. Pois é, a grande pergunta que move qualquer análise é essa, né? Como é que a gente pega uma montanha de dados e consegue extrair dali uma resposta que seja sólida, confiável? É exatamente esse caminho que a gente vai percorrer agora. Bom, tudo começa aqui. Primeira etapa. Antes de sair calculando qualquer coisa, a gente precisa ter clareza total do que estamos tentando descobrir. A pergunta certa funciona como um mapa para a nossa jornada. Para deixar tudo bem concreto, vamos usar um exemplo prático. Imagina que uma empresa investiu uma grana num treinamento novo. A pergunta que não quer calar na diretoria é: valeu a pena? O desempenho dos funcionários melhorou de verdade? Essa vai ser a nossa pergunta guia. Agora, um conceito que é fundamental. A população seria, no nosso exemplo, todos os funcionários da empresa. Mas, poxa, analisar todo mundo é caro, demorado, às vezes até impossível. Por isso, a gente trabalha com uma amostra, que é um grupo menor, um subconjunto que, idealmente, representa o todo. E olha, a qualidade da nossa resposta final depende inteiramente da qualidade dessa amostra. Se a amostra for ruim, pode esquecer, a conclusão já nasce comprometida. E é aqui que mora um perigo enorme, o tal do viés de seleção. Pensa só, e se a gente escolher para a nossa amostra só os funcionários que já eram excelentes? O resultado vai parecer incrível, mas vai ser uma ilusão, vai distorcer tudo. Por isso, uma boa amostragem aleatória é a nossa melhor defesa, nossa principal arma contra esse tipo de erro. Ok, com os dados em mãos, a gente entra na segunda fase, a análise descritiva. É aqui que a gente começa a sentir os dados, sabe? A entender as características básicas e a farejar os primeiros padrões que eles revelam. Essa tabelinha aí é como se fosse o primeiro raio-x da situação. Ela já mostra pra gente a média de desempenho, que bateu 75,3, o desvio padrão, que nos diz o quão espalhados os dados estão, e os valores mínimo e máximo. Já dá para ter uma foto inicial do cenário. Agora, vamos transformar aquela tabela em algo muito mais fácil de entender. Este gráfico mostra exatamente a mesma informação, mas de um jeito visual. Fica nítido que a grande maioria dos funcionários se concentra ali na faixa de 66 a 80 pontos. A gente já começa a ver a forma da distribuição. Os dados estão começando a contar uma história. E isso nos leva a um ponto que é crucial. Gráficos não são só um enfeite para deixar o relatório mais bonito, não. Eles são ferramentas de análise poderosíssimas. Permitem que a gente bata o olho e veja tendências, pontos fora da curva e padrões que uma tabela de números jamais conseguiria mostrar com tanta clareza. Certo, a gente já descreveu a nossa amostra. Mas e aí? Como ter certeza de que o que a gente viu nesse grupinho vale para todos os funcionários? É agora que a gente dá o grande salto, da amostra para a população. Entramos na estatística inferencial, o verdadeiro coração de uma análise aprofundada. E para dar esse salto com segurança, a gente conta com um aliado poderoso, o Teorema Central do Limite. Pensa nele como a regra de ouro da estatística. É ele que nos dá a permissão de usar nossa amostra para tirar conclusões sobre o grupo inteiro. Basicamente, ele garante que as coisas vão se comportar de uma maneira previsível, o que permite que a gente faça essa generalização com confiança. Com base na nossa amostra, o nosso melhor palpite para a média de desempenho de toda a empresa é 75,3. Isso é o que a gente chama de estimativa pontual, mas a gente sabe que existe uma margem de erro, né? E é por isso que a gente calcula um intervalo de confiança. Em vez de dar um número cravado, a gente apresenta uma faixa de valores. A gente pode dizer, com 95% de confiança, que a média real de desempenho da população toda está em algum lugar entre 73,4 e 77,2. Isso é ser honesto sobre a incerteza que sempre existe. Para testar se o treinamento funcionou de fato, a gente parte de uma premissa bem cética, a hipótese nula. Ela basicamente diz que nada mudou, que o treinamento não teve efeito nenhum. O nosso trabalho como analistas é ver se os dados que a gente coletou são fortes o bastante para derrubar essa afirmação. E a nossa principal evidência nessa investigação é o valor P. Pensa nele como um medidor de coincidência. Ele nos diz qual a probabilidade da melhoria que a gente viu na amostra ter acontecido por puro acaso. Um valor P bem baixinho significa que é muito, mas muito improvável que tenha sido só sorte, ou seja, algo real provavelmente aconteceu.
E a regra do jogo é bem simples. A gente define um nível de corte, que geralmente é 0,05. Se o nosso p-value for menor ou igual a esse valor, a gente considera que a evidência contra a hipótese nula é forte o suficiente. É aí que a gente pode declarar que o resultado é estatisticamente significativo. Chegamos na reta final. A gente já tem a evidência em mãos. Agora precisamos modelar essa relação e, o mais importante de tudo, comunicar a nossa descoberta de um jeito claro e que convença. Para quantificar esse impacto, a gente pode usar um modelo de regressão linear. Mas não se assuste com a equação. Ela basicamente diz que o desempenho de um funcionário pode ser previsto a partir de um valor inicial, mais um bônus para cada hora de treinamento. Nosso foco é descobrir o tamanho exato desse bônus. Esse coeficiente, o beta 1, é a estrela do show. Ele nos diz o tamanho do efeito. Por exemplo, se o beta 1 for igual a 2, isso significa que, na média, cada hora extra de treinamento aumenta em 2 pontos a avaliação de desempenho. Simples assim, ele quantifica o resultado. E essa imagem aqui, bom, ela resume tudo de forma brilhante. A gente vê a diferença clara entre o grupo que treinou e o grupo de controle. E aquela anotação ali, o p-value de 0,008, bem abaixo de 0,05, é o carimbo final. Confirma que essa diferença não é fruto do acaso. O treinamento de fato funciona. Mas os números sozinhos não são suficientes. É preciso contar uma história. E uma boa história de dados sempre segue essa estrutura. Começa com o contexto do problema, explica como a análise foi feita, mostra os resultados e, o mais importante, termina com uma conclusão clara sobre o que fazer a partir dali. E para fechar, algumas dicas de ouro. Nunca esconda a incerteza. Mostre os intervalos de confiança. Explique o p-value em bom português, sem estatiquez. Use os gráficos a seu favor, guiando a atenção. E, acima de tudo, foque no que realmente importa. O que isso significa na prática para o negócio. E assim a gente completa a jornada. Partimos de uma pergunta de negócio, navegamos pelos dados com método, com rigor, e chegamos a uma resposta sólida, totalmente baseada em evidências. A análise nos trouxe clareza. Então, fica a reflexão final. Todo e qualquer conjunto de dados tem uma história incrível esperando para ser descoberta. E a análise estatística é a linguagem que nos permite ouvir e contar essa história para o mundo. A pergunta é: qual história os seus dados estão esperando para contar?